Olá, meu caro estudante, seja bem-vindo à nossa primeira aula de redação para o Enem. Na aula de hoje, nós teremos um vislumbre sobre como funciona a prova de redação do Enem. Nesta aula, eu pretendo trazer algumas particularidades dos bastidores da elaboração e da correção das redações do Enem, para que você perceba um pouco mais como é o sistema de funcionamento dessa prova que a todos os anos passa por pequenas alterações, por pequenas modificações, por reestruturações que, de certa maneira, refletem no seu modelo de preparação para os estudos. Eu sempre defendo que o estudante não deve se limitar exclusivamente a aprender introdução, desenvolvimento e conclusão e pronto. É importante que ele conheça os bastidores, que ele conheça a prova do lado de lá, não apenas do seu próprio lado, como uma espécie de torneio esportivo. Todo bom atleta, quando vai concorrer a algum grande prêmio, algum campeonato, ele treina bastante. Mas um desses treinos é importante porque envolve conhecer a arena, conhecer o estádio, conhecer a área em que ele vai realizar o seu esporte. Dentro do possível, conhecer os juízes, ter uma ideia de como é que funciona o clima da cidade. De repente ele vai para outra cidade, ele precisa conhecer o clima, precisa conhecer uma série de fatores que muitas vezes pode não estar presente na sua preparação, nos seus treinos. Sendo assim, na aula de hoje, falemos sobre o funcionamento da prova de redação do Enem, trazendo algumas curiosidades e algumas particularidades que já vão nos preparar para as discussões vindouras, quando falarmos das competências, quando falarmos sobre as estruturas da prova e assim por diante. Muito bem. Primeiramente, como a prova de redação é elaborada? Existe um passo a passo muito delimitado de ações que vão trazer resultados satisfatórios no momento da construção da prova. Bom, o primeiro passo é a elaboração do edital. O INEP vai fazer uma chamada pública para cadastramento de itens da prova. Esse processo vai envolver a seleção de profissionais graduados e habilitados nas áreas de letras ou linguísticas, no caso da prova de redação, né? E, naturalmente, as outras disciplinas também têm elaboradores dentro daquelas áreas. Então, esse é o primeiro passo. Vai haver uma chamada para que as pessoas se habilitem a fazer a participação da elaboração dos itens. No segundo momento, é feita uma capacitação desses colaboradores, esclarecendo como é o sistema, como é que se elabora uma questão da prova objetiva, vai esclarecer como é que se elabora essa proposta de redação, como é que se organiza o enunciado, como é que se escolhem os textos motivadores. Isso é uma característica própria do INEP e das instituições por ele contratadas para a organização das provas. É sempre trabalhoso, é sempre um processo muito cuidadoso que tenta ser o mais justo possível. No decorrer do nosso curso, nós falaremos de algumas questões, caro estudante, que diz respeito ao fato de a prova não ser avaliada com muita rigorosidade. Existe sim certa flexibilidade na avaliação do Enem. Entretanto, a avaliação empregada pelo Enem é justa. É flexível, porém justa. A organização das questões, a elaboração do tema é justo e procura trazer essa equidade de avaliação de dificuldade para todos. Nisso, nós temos realmente que tirar o chapéu, né? Muito bem. Depois dessa capacitação de cursos bastante extensos, bastante cansativos e esclarecedores, o terceiro ponto é a elaboração das questões e das propostas, certo? Então, tudo isso é feito num tempo relativamente significativo, então há tempo para aprender, para os elaboradores criarem as questões, para que eles possam elaborar dentro das instruções recebidas na capacitação. Depois disso,
vai haver uma equipe de revisores e de supervisores que vão analisar os itens, as propostas, a complexidade, a organização, verificando se estão adequados ou não às diretrizes propostas pela BNCC, né, Base Nacional Comum Curricular, por outros tantos parâmetros educacionais e pelas diretrizes do próprio Ministério da Educação. Então, não é só elaborar questões e colocar numa prova. Você precisa estar capacitado, você tem que elaborar a questão, ela precisa ser revisada para que então dê seguimento. Razão pela qual é realmente raro uma questão da prova de múltipla escolha, da prova objetiva do Enem, ser anulada, porque ela passa por uma exaustiva preparação e revisão. Mas pode acontecer, eventualmente, somos todos humanos, passíveis de erros, isso é normal. No quinto momento, é feito um pré-teste para a calibragem dos níveis de dificuldades dos itens. Você que está se preparando talvez há algum tempo para a prova de redação, ou, aliás, para a prova como um todo, ou você que está começando agora, deve saber que existe um momento das elaborações de provas do Enem que há o chamado pré-teste no sistema do TRI. O TRI é aquela prática de correção de prova que considera não a quantidade de acertos, mas a qualidade dos acertos. Para isso, as questões precisam ser organizadas nos níveis de complexidade. Questões fáceis, questões médias e questões difíceis, como você pode ver aí. Mas quem pode definir se uma questão é fácil, média ou difícil? Não é o elaborador. Eu digo isso para vocês pela minha própria experiência, que quando eu estou elaborando questões para as minhas avaliações, para as minhas atividades, listas, a gente realmente pensa que aquela questão é difícil. Boa parte das vezes costuma ser, mas não sempre. Eventualmente, a gente elabora uma questão considerando que essa questão é fácil. Quando ela vai para a sala de aula, quando ela vai para uma prova, percebe-se uma espécie de desastre. E aí está feita a determinação. Né? É o estudante, né? É o público-alvo da questão que vai determinar a questão como fácil, médio ou difícil. Então é isso que o INEP organiza. Depois que as questões são elaboradas e revisadas, estão semi-prontas, faz-se uma pré-aplicação, um pré-teste para observar e calibrar o que é fácil, médio e difícil, para que depois a prova vá ser composta dentro dessa estrutura, com a porcentagem. X% de questões fáceis, X% de questões médias, X% de questões difíceis. Né? E aí, a partir disso, a prova é elaborada. Em relação às propostas de redação, não há noção de fácil, médio ou difícil, uma vez que existe uma possibilidade de argumentação muito ampla de conhecimentos, de mobilização de conhecimentos por parte de cada um dos participantes. Então, a ideia de fácil, médio e difícil para a redação não ocorre. Depois que é feito o pré-teste, a calibragem dos itens, faz-se então a composição do Banco Nacional de Itens. Esse Banco Nacional de Itens é um ambiente físico e também virtual em que as questões, em que as propostas são armazenadas e mantidas em constante vigilância. Razão pela qual o nome banco já descreve essa ideia de cofre, de segurança. E realmente, pessoal, essa, essa instituição, desse Banco Nacional de Itens, tem questões da Prova Brasil, do ENAD, do Exame Nacional do Ensino Médio e muitos outros. Muitos outros exames de caráter nacional. Então, a segurança é muito importante para o processo. Essas questões não vazam. Né? É todo um processo monitorado, seguro. Eu gosto muito de saber que há instituições que se preocupam com essa justiça do processo e com essa segurança. Eventualmente pode acontecer de haver vazamentos e bochichos, mas naturalmente as autoridades tomam as providências e tudo corre muito bem. Temos que ter realmente um olhar otimista para o processo, porque se a gente começar a desconfiar, isso aí mina a confiança
em nós mesmos. Eu sinto muito isso, né? Então, saber que existe uma preocupação, que existe um trabalho muito sério de profissionais qualificados, responsáveis, é, sem dúvida, muito bom. Depois, então, que essas questões estão armazenadas, é feita a elaboração da prova considerando os dados obtidos no pré-teste, a porcentagem de questões fáceis, médias ou difíceis e assim por diante. No tocante à prova de redação, pessoal, tradicionalmente ela é escolhida dentro do segundo trimestre do ano, geralmente de abril, ali por abril, maio ou junho, às vezes julho, pode-se ainda estar organizando a prova de redação, porque ela não necessariamente precisa considerar assuntos que estão em voga no momento, assuntos chamados de atualidades, né? Isso aí depende muito do elaborador, da qualidade da proposta e dos anseios, determinações, proposições do Ministério da Educação, da presidência do INEP e assim por diante. Então, com certeza, são bastidores interessantes e vale a pena conhecer todo esse processo. Vamos terminando aqui nosso primeiro bloco. Continuamos no próximo bloco. Até mais.